Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias, para ter esse compromisso de estudar diariamente, eu me comprometi a gravar o vídeo para vocês sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre reforma íntima, evolução moral. O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Estamos evoluindo intelectualmente e moralmente, mas ao longo dos séculos a humanidade evoluiu muito mais intelectualmente do que moralmente. Por quê? Porque quando a gente evolui o intelecto, a gente traz o progresso para a nossa vida, a gente traz recursos materiais, a gente melhora a nossa qualidade de vida. Mas uma mente, um intelecto evoluído, sem uma moral evoluída, faz a gente criar atrocidades, faz a gente usar a nossa inteligência para o mal, para o egoísmo. Então, é necessário, é fundamental a gente evoluir moralmente também. E aí, o que eu preciso fazer? Reforma íntima, olhar para as próprias sombras com amor, com bondade, com autoaceitação, para poder iluminá-las. Por trás de uma grande sombra tem sempre uma luz na mesma proporção. Então, para cada defeito da nossa personalidade, tem sempre uma virtude oposta na mesma proporção. Só que a gente tem que aprender, primeiro, a admitir as nossas falhas, reconhecer que não somos perfeitos, é muito mais fácil enxergar o defeito no outro. E segundo, ter essa vontade de se transformar. E para isso vem a mensagem dos grandes mestres, dos amigos espirituais, nos mostrando o caminho. Mas Jesus já falava, a porta é estreita, é necessário muita boa vontade para que a gente se reforme internamente. Mas aí, com essa intenção de, eu sou a primeira que escuto, de melhorar internamente, de estudar, ver qual que é o conhecimento que já foi deixado para nós, eu venho aqui sempre como aprendiz, tentar estudar, para tentar colocar em prática na minha vida. E meu convite a vocês é que vocês também façam isso. E a lição de hoje é do livro Segue-me, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E é a lição O Passe. Nas casas espíritas, a gente tem mania de tomar o passe, é um tratamento espiritual. Só que, assim, quando a gente já entra na casa espírita, a gente já recebe o recurso do passe só dos amigos espirituais. Mas quando a gente vai na cabine tomar o passe, é um passe misto. É um passe que mistura a energia dos desencarnados com a dos encarnados. É matéria espiritual e é matéria com ectoplasma nosso, que é o nosso material fluídico, nós encarnados. Então, é um recurso de tratamento, mas na hora que a gente já põe o pé na fraternidade espírita, já põe o pé numa igreja católica, já põe o pé num templo evangélico, os amigos espirituais que estão lá já fazem o tratamento. Os evangélicos também dão muito passe, né? Colocam a mão na cabeça das pessoas. Mas o tratamento sempre ocorre, mas essa mistura do passe dos encarnados com os desencarnados, o passe misto, é um recurso até questão de saúde, é um benefício para nós humanos. E aqui está falando sobre o passe. A gente já chega lá, e muitas pessoas vão na casa espírita, nem prestam atenção na palestra, vai lá por causa do passe. E a gente sai leve quando toma o passe. É maravilhoso, eu adoro. Mas então vamos lá, o que está falando? O passe. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versículo 17. Está falando de Jesus, né? Jesus dava um passe nas pessoas, ele impunha as mãos, isso é o passe, é envio de energia harmônica. Ele impunha as mãos e tirava as doenças das pessoas. Curava a lepra, que na época era incurável, afastava obsessores, tudo isso está na Bíblia. Jesus era passista. Meu amigo, o passe é transfusão de energias físico-psíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem recebe de si mesmo em teu benefício. Jesus já falava, tua fé te curou. Então, existe esse exercício de empunhar as mãos, mas só reverbera aquele conteúdo que tem dentro da gente. O passe é um benefício de si mesmo, em teu benefício. Não adianta nada uma pessoa ir lá tomar o passe se ela não tiver fé, se ela tiver dúvida da eficácia daquele tratamento. A nossa mente, ela tem um poder gigantesco de criar a nossa realidade. No livro Mecanismos da Mediunidade, do Chico, fala muito sobre isso, do André Luiz, como o nosso poder mental
ele é criador. Depois eu vou fazer uma playlist desse livro aqui. Então, a gente tem que usar os nossos recursos, que é a nossa inteligência, a nossa mente, a nossa vontade, em nosso benefício. Então, o primeiro recurso do passe, para que ele seja eficaz, é que a gente tenha uma fé, que aquele recurso vai fazer efeito. Se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes das nossas imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que, no serviço do passe, as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Trazes detritos e aflições, e alguém te confere recursos novos e bálsamos reconfortantes. No clima da prova e da angústia, és portador da necessidade do sofrimento. A gente está num mundo de terras e expiações. Nós somos necessitados ainda da dor como conselheira, porque a gente ainda tem muita dificuldade para amar. Nosso orgulho, nossa vaidade, nossa tristeza, nossa amargura são remanescentes ainda das nossas imperfeições. Quanto mais a gente aprende a amar, doar de nós mesmos em função do próximo, menos a gente necessita da dor como reparadora. Mas ainda assim temos débitos a resgatar, né? Deus é bom, é justo, é soberano, ele jamais mandaria algo que não fosse necessário para nós. Então, aqui a dor ainda é necessária, no clima de prova e de angústias, ainda somos necessitados da dor e do sofrimento, para que a gente se torne pessoas melhores. Na esfera da prece e do amor, um amigo converte-se no instrumento da infinita bondade, para que recebas remédio e assistência. Então, eles não podem tirar a prova da gente, mas eles dão os recursos para que a gente saiba passar pelas provas com mais leveza, com mais aceitação. Ajuda o trabalho de socorro aqui mesmo, com esforço da limpeza interna. O sofrimento é necessário porque a gente ainda tem muito sentimento inadequado dentro de nós. Então, para que a gente possa nos ajudar a abreviar a prova mais rápido, a gente tem que procurar acelerar esse processo de limpeza interna, depurar esses sentimentos que não precisam mais nos acompanhar. O câncer é uma doença muito emocional, mata milhões de pessoas. Mas o fundo do câncer é emocional. Claro que a alimentação, o hábito de vida também interfere. Mas é uma doença que tem um fundo emocional muito grande, uma mágoa, um rancor muito grande que você guarda. Isso manifesta no corpo físico. Então, esse é um exemplo assim que muita gente sabe que o câncer é uma doença emocional. Mas a gente guarda a raiva ataca o fígado. A falta de alegria, a falta de doçura na vida desencadeia diabetes. Existem várias doenças que são somatizadas por causa dessas emoções inadequadas. Doença autoimune, quando a pessoa tem muita raiva de si mesmo. A culpa é uma raiva que a gente projeta contra nós mesmos. A raiva, o ódio é contra o outro. A culpa é uma raiva contra a gente. Isso somatiza no corpo físico. Então, a gente vai tomar o passe para receber auxílio, mas o necessário para a gente se curar é ir na raiz do problema, é curar aquilo que aquelas impurezas, imperfeições que estão dando origem ao nosso sofrimento. Porque se a gente tirar, a gente recebe uma prova, a gente vai lá e tira essa prova sem limpar internamente, mais para frente nós vamos receber uma outra prova, através de outras pessoas, outras circunstâncias, mas para trabalhar exatamente aquela emoção desequilibrada que a gente não trabalhou anteriormente. Esquece os males que te apoquentam, desculpa as ofensas de criaturas que não te compreendem. Foge ao desânimo destrutivo e enche-te de simpatia e entendimento para com todos que o cercam. Olha por que a dor ainda é uma mensageira. Não é fácil colocar isso em prática. Vou ler de novo. Esquece os males que te apoquentam, não se preocupes. Desculpa as ofensas das criaturas que não te compreendem, então não é para perdoar todos. Foge ao desânimo destrutivo, tem de bom ânimo sempre. As coisas não estão bem, dá graça em tudo. E enche-te de simpatia e entendimento para com todos que o cercam. A gente ainda tem muito que evoluir, né?
O mal é sempre a ignorância, e a ignorância reclama perdão e auxílio, para que se desfaça em favor da nossa própria tranquilidade. Então, o mal não é da maldade. O mal vem da ignorância, da gente ainda não conhecer as virtudes de Deus, da gente ainda não conseguir compreender e aplicar em sua totalidade toda a bondade e o amor e esses sentimentos nobres e elevados que vêm de Deus para nós. Todas as vezes que a gente vai contra a lei de Deus, que é amar a si mesmo, então toda vez que a gente faz algo contra nós, amar é o próximo. Todas as vezes que a gente faz algo contra o próximo, e aí o nosso egoísmo é muito... o nosso ego é muito bom em arranjar desculpas para o nosso egoísmo, para que justifiquem a gente lesar o próximo. E amar a Deus, né? Amar todas as formas de vida, todas as vezes que a gente faz algo contra um desses três, a gente vai ter que se reparar com a lei divina. E aí é a nossa ignorância, não é a maldade. A gente não tem consciência dos erros que a gente comete ainda. A gente é ótimo para arranjar desculpas, para contemporizar aquilo que a gente ainda não dá conta de fazer. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que, em substância, é o ato sublime da fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro, os pensamentos e os sentimentos. E aqui uma dica muito legal. Filmes transformam emoções, transformam sentimentos. Livros transformam pensamentos. Então faça uma análise interna, medite, veja aonde ainda está mais poluído. É o sentimento que ainda não dá conta, vê um filme. É o pensamento que está muito negativo, leia um livro. Existem maneiras que a gente consegue transformar a nossa realidade de forma consciente. Só precisa ter boa vontade. A maior parte das coisas que nos acomete aqui seria facilmente resolvida se a gente tivesse boa vontade. E eu sou a primeira que escuta, tá? Deixar bem claro. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Ninguém vai fazer uma comida nova numa vasilha suja. A gente lava a vasilha primeiro, porque aquela comida que está lá velha vai azedar a comida nova. É a mesma coisa com sentimentos. A gente não pode colocar sentimentos novos se dentro da gente está cheio de sentimento impuro. Vamos imaginar, vamos fazer um arroz. A gente pega uma panela que está com arroz ali de 2 anos atrás. É isso que a gente guarda, sentimentos de 2, 10 anos atrás. 2 anos, a gente não lava aquela vasilha, a gente faz um arroz por cima. O arroz vai ficar bom? Claro que não. Só que a gente faz isso com os nossos sentimentos. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Você pega uma vasilha de um copo d'água, ele está sujo de barro. Você vai colocar água limpa para você beber dentro do copo sujo de barro? Não, porque a água vai ficar suja, vai ficar contaminada. Só que a gente faz isso com os sentimentos o tempo inteiro. Não abuse, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não abuse da boa vontade do próximo. Olha o egoísmo aí. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado. Tão só porque teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos, ou seja, não se faça de vítima. Não se acha melhor, mais merecedor e mais especial do que os outros só porque você está ferido, só porque a gente está ferido. Para Deus somos todos iguais. O passe exprime também gastos de forças e não deves provocar o dispêndio de energia do alto com infantilidades e ninharias. A gente não quer fazer esse trabalho de limpeza interna, mas quer ir lá na fraternidade, receber o passe e tirar tudo. O passista, quando ele está dando passe, ele está doando a energia vital dele, ele está doando um pouco de tempo de vida dele para nos auxiliar. E aí é muito fácil a gente exigir que o outro, pedir que o outro abra mão de algo importante. É pouco, a pessoa não vai morrer porque está dando passe, jamais. Nosso recurso é muito maior. Mas o passista está doando um pouco da energia vital dele ali no momento do passe. E a gente pede para que ele se doe, mas a gente não quer fazer nada para reformar os próprios sentimentos. Se necessitas de semelhante intervenção, recolhe-te à boa vontade, centraliza a tua expectativa nas fontes celestes do suprimento divino, humilha-te, conservando a receptividade edificante, inflama o teu coração na confiança positiva e recordando que alguém vai arcar com o peso das tuas aflições, retifica o teu caminho, considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por todos nós. Porque, de conformidade com as letras sagradas,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mas é claro que o passista não vai cobrar pelo passe que ele está dando, ele não vai achar ruim. Ali ele se doa, é um trabalho voluntário. Mas que a gente tenha consciência que quando a gente vai lá receber um passe, alguém está se doando para que a gente seja curado, para que a gente saia melhor. Então, em respeito a essa pessoa que está se doando para nós, em respeito a Deus, em respeito a nós mesmos, que a gente também procure fazer a nossa parte, de limpar os nossos sentimentos, de purificar os nossos sentimentos, para que a gente não necessite tanto assim do passe. Mas na hora que o bicho pega, é um auxílio tanto, é um recurso precioso do alto. Eu espero que vocês gostem. Essa foi a mensagem de hoje dos espíritos para nós. Eu sempre peço uma orientação para eles. Então, se vocês gostarem, comentem, curtem, compartilhem. Deixem aí a opinião de vocês. Se vocês gostam de tomar passe. Enfim, vamos criar aqui uma corrente do bem. Beijo, amo vocês.